Bênção de Deus, né? Maravilha. Então estamos aqui agora nesse momento muito solene, momento muito precioso, aonde o Eterno, Ele escolhe para poder falar conosco. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Queridos, hoje nós estamos falando sobre o equilíbrio, a busca do equilíbrio através da palavra de Deus. Já falamos sobre muitas coisas, vocês podem, claro, que acompanhar, procurar os vídeos, né, e acompanhar os nossos estudos. Só tem um que nós não temos, que é o hipocrisia. Mas quem sabe a gente repete algum dia desse, talvez no final, no último, a gente repete só para poder deixar gravadinho para os irmãos. Mas hoje nós vamos falar sobre dificuldades de relacionamento. Queridos, quando somos pessoas desequilibradas, que não temos essa integração entre espírito, alma e corpo, nós podemos nos tornar pessoas desequilibradas e podemos ter dificuldade no relacionamento. Essa dificuldade no relacionamento pode ser conflito com a família, conflito com os colegas de trabalho, conflito com os colegas de ministério, com os irmãos em Cristo, com os obreiros, com os membros da igreja. Algumas pessoas, ela tem aquela tendência, aquele comportamento muito errôneo de fazer acepção no tratamento. A uns, ele libera muito amor, muito carinho, muita atenção, enquanto ao outro, ele simplesmente desdém, ele faz um desdém, ele não está nem aí, ele não se importa. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque quando nós somos equilibrados, nós vamos dispensar o amor e o carinho a todos por igual. Nós não vamos tratar de forma especial uns, e os outros nós vamos tratar de forma desprezível, ou vamos desprezar. Nós não vamos fazer isso. Porque a pessoa equilibrada, emocionalmente falando, a pessoa equilibrada no seu temperamento, a pessoa quando busca o equilíbrio, e claro que nós estamos falando sobre o equilíbrio por meio da palavra, e logo, mais à frente, nós vamos trazer para os irmãos como podemos buscar o equilíbrio. Mas isso vai ser série para a semana que vem. Mas hoje eu queria que você focasse nisso. A pessoa desequilibrada, então, ela tem essa dificuldade no relacionamento. A uns trata bem, a outros trata mal, faz distinção de pessoas, ama muito um, despreza o outro, né? Faz acepção de pessoas, e isso não é legal, isso não é bom. E quando somos equilibrados, nós vamos entender que nós precisamos viver com todos de igual modo. E nós temos, claro, que os relatos do nosso Cristo Jesus, e eu acredito que 2 versículos apenas, vai definir tudo que eu estou tentando falar aqui para os irmãos. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 5, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Você vai encontrar lá na narrativa de Mateus capítulo de número 5. Nós vamos encontrar em João capítulo 15, verso 12, que o Senhor Jesus Cristo também nos ensina a amar-nos uns aos outros, assim como Ele mesmo nos amou. Aí dentro disso, você já vai tendo toda essa definição. Se Jesus manda nos amar uns aos outros como Ele nos amou, e logo Ele manda amar os inimigos, você já consegue compreender tudo. Você já conseguiu entender que você tem que ter um bom relacionamento com todos. Você precisa se relacionar bem com todos os tipos de pessoas, sendo essas pessoas do seu agrado ou não do seu agrado, você precisa amar. E nós vamos, claro que nós estamos dentro da palavra, queridos, dentro da palavra. A palavra nos ensina a ser pessoas equilibradas. A palavra nos ensina a ser pessoas que tenham bom relacionamento com o próximo. Eu não posso fazer exceção de pessoas, eu não posso amar mais um do que o outro. Não posso, simplesmente não posso. Eu não posso amar a um porque me trata bem e odiar o outro porque me faz mal. Não posso. Eu preciso buscar esse equilíbrio em Deus. Esse equilíbrio através da palavra de Deus e amar todos de igual modo. Queridos,
Por que nós temos dificuldade de amar o outro? Por que nós temos dificuldade de nos relacionar com o outro? Por causa que somos pessoas diferentes. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, né? Diferente na crença, diferente nos hábitos, diferente no costume. Somos pessoas diferentes. Por sermos diferentes uns dos outros, nós temos então dificuldade de nos relacionar, dificuldade de amar. Às vezes tem dificuldade de relacionamento, como eu disse aqui, segundo diz o pastor Israel Alves. Israel Alves, como eu disse, ele é de Salvador, Bahia, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E é com o estudo dele que eu estou aqui. Ele ministrou esse estudo na EBOL, em São Paulo. E ele fala assim de pessoas que têm dificuldade com a família, porque ele tem conflito com a família. Ele tem conflito com os colegas, seja de ministério, de trabalho, seja os membros da igreja. Ele está sempre em conflito com alguém. Ele está sempre em discórdia com alguém. Ele está sempre com problema com alguém. Ele nunca se dá bem. Ele está onde está, no ambiente onde ele chega, ele cria confusão com alguém. Por quê? Porque tem dificuldade de entender a diferença do outro. Porque tem dificuldade de se relacionar com o outro. Você viu aquela pessoa que quando passa, gente, é algo assim tão feio, né? Tão tenebroso. Quando você vê alguém e alguém vai se aproximando e você fala, misericórdia, já chegou. Sabe? Aquela pessoa que não tem amizade com ninguém. A presença dela não é bem-vinda em lugar nenhum. Por quê? Porque ela não consegue conviver com ninguém com paz. Porque ela não consegue, ela está sempre criando confusão. Queridos, e aí nós encontramos no texto sagrado, aonde o Senhor Deus, ele vai inspirar os nossos irmãos. E Paulo, ele vai dizer, em Romanos capítulo 14, o verso 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e a edificação mútua. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos. Que nós temos que nos esforçar para promover paz. Nós somos pacificadores. Então nós precisamos esforçar. Então há um esforço. Vocês conseguem entender isso aqui? Não é um dom. Eu queria tanto que você mentalizasse isso aqui. Não é um dom. A paz, pacificação é um fruto do Espírito. E como eu disse, o fruto do Espírito, ele é gerado em nós. É diferente do dom. O dom é uma dádiva, é um presente. Eu oro, eu busco e Deus me dá o dom. Por que que você vê tantas pessoas que têm dom, mas não têm paz? Ele tem dom, mas ele é contendeiro. Ele tem dom, mas ele faz confusão. Ele tem dom, mas no círculo de oração, misericórdia. Faz muita confusão. Aí você fala, mas como é que pode? Tem dom, mas não tem paz. Porque o dom é um presente. O dom se busca de joelho por intermédio de oração e se recebe segundo a fé. Cada um recebe segundo a sua fé. Então pode ser que a irmã tal, o irmão tal, o obreiro tal, o crente tal tem fé para buscar de Deus um certo dom e ele recebe. Mas ele não recebeu ainda a frutificação por meio do Espírito. Ele ainda não tem o fruto do Espírito, diremos assim. Então ele pode até ter o dom e não ter a paz. Pode até pregar e fazer contenda. Pode até cantar e fazer confusão. Vocês conseguem compreender? Claro que vocês conseguem compreender. Mas aqui Paulo está dizendo, esforça-se. Você deve se esforçar para você promover a paz, para você conduzir tudo à paz e à edificação. Quando ele fala aqui, edificação mútua, ele está dizendo que a nossa edificação, ele está falando que os dons que recebemos de Deus tem que ser para servir uns aos outros. Vocês conseguem entender isso, queridos? Então nós precisamos nos esforçar. Há então aqui um exercício meu. Eu preciso me esforçar para manter a paz. Eu preciso, querido, fazer de tudo para que o ambiente onde eu esteja tenha paz. E esse ambiente não é só com os crentes, vocês sabem disso. O escritor desconhecido aos Hebreus, capítulo de número 12, o verso de número 14, vai dizer, segui a paz com todos. Quando ele fala em seguir a paz com todos, querido, isso aqui é todos. Isso aqui é ímpio, é quem professa a mesma fé que você ou não, é quem serve o mesmo Deus que você ou não, é quem faz coisas horrendas que você não concorda, mas você precisa manter a paz com essa pessoa. Ele diz isso.
O escritor diz: segui a paz com todos, é com qualquer pessoa. Nós não estamos falando de comunhão. Comunhão nós temos com os nossos irmãos em Cristo, mas a paz é necessário tê-la em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Eu preciso manter a paz. Eu preciso me esforçar para manter a paz. Principalmente nós que somos cristãos. Nós que somos cristãos temos que fazer de tudo para não ter discórdia. Temos que fazer de tudo para evitar contenda. Temos que fazer de tudo para sermos apaziguadores. Olha o que diz o proverbista, quando ele fala no provérbio de número 29, o verso de número 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desvia a ira da mesma. Vocês conseguem compreender? Isso aqui é extraordinário. Os homens escarnecedores, os zombadores, os ímpios, eles fazem confusão dentro de uma cidade. Eles alvoroçam toda uma cidade. Mas quem é sábio, ele desvia a ira. Ele promove a paz também dentro da mesma cidade. Queridos, o Senhor Deus nos chamou para sermos pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas sábias. Nós que levamos o nome de Jesus, principalmente, querido, precisamos buscar o equilíbrio para as nossas vidas. Nós não podemos produzir contenda, nós não podemos produzir confusão. Nós não podemos ser pessoas que venham alvoroçar o ambiente. Ai, que coisa feia, que coisa de baixo nível. Pessoas que alvoroçam o lugar, aonde ele chega, ele alvoroça todo mundo. Ele põe um contra o outro. Ele sabe de uma coisa, ele faz questão de colocar mais lenha na fogueira. Ele coloca fogo, ele fala: ai, se fosse eu não aceitava, se fosse eu faria diferente. Sabe, que fica atiçando, porque quer ver a confusão. E nós já falamos que o pacificador não é assim. O pacificador, ele faz de tudo para que tenha paz. O pacificador é aquele que vem como ponte. O pacificador é aquele que vem como elo. O pacificador é aquele que não constrói muros de barreira entre um e o outro, mas o pacificador é aquele que vai quebrando os muros das barreiras e vai construindo ponte para que todos possam estar juntos e ligados um ao outro. Isso é muito sério, queridos. Provérbios, capítulo de número 18, verso 13. Isso aqui é uma das coisas mais extraordinárias para se preservar a paz, para se preservar a comunhão, para se preservar, queridos irmãos, a amizade. Provérbios capítulo 18, verso 13. Fala que responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Quantas pessoas que ele sai falando sem ter certeza dos fatos, sem ter certeza das coisas. Olha o que diz o proverbista: porque responder antes de ouvir é astúcia, é vergonha. Você falar antes de ouvir. Então nós entendemos isso aqui, entendemos o que o Tiago também disse. Os nossos ouvidos têm que estar mais atentos a ouvir. Mais atentos a ouvir e falar menos. Não é isso que Tiago diz? Porque Tiago, ele vai dizer a respeito desse pequeno membro que nós temos dentro da nossa boca, que é a língua. Queridos, um membro tão pequeno, mas capaz de incendiar toda uma cidade, alvoroçar todo um ambiente, como nós estamos falando aqui. Ele vai dizer que o Tiago, né, vai dizer que esse pequeno membro é comparado ao fogo, né, uma pequena faísca de fogo capaz de incendiar toda uma floresta. E aqui nós vemos o proverbista falando que nós temos que ser mais atentos a ouvir do que dar respostas, né? Que aquele que responde antes de ouvir é tolo, é ignorante, é uma vergonha. Ah, queridos, nós estamos falando de bons relacionamentos. Estamos falando que pessoas que são desequilibradas, ele tem dificuldade em se relacionar. Ele tem conflito com a família, ele tem conflito com os colegas, ele tem conflito onde ele está, no ambiente onde ele está. Ele tem conflito.
E ele tem conflito exatamente, querido, porque não consegue se relacionar com o outro, porque não consegue entender que o outro é diferente. E nós precisamos entender o outro que é diferente. Alguém uma vez disse que muitos dos conflitos entre família, filhos, pais, esposos, esposas, é exatamente por querer que o outro seja a sua imagem e a sua semelhança. Você já parou para pensar nisso? Eu quero que todo mundo na minha casa se comporte segundo o meu costume. Ou vice-versa. E daí vem os conflitos, porque eu quero que todo mundo ande da minha forma, da minha maneira. E aí o Senhor, claro que nos confronta. Porque cada um tem a sua personalidade. Cada um tem o seu jeito. Uns gritam, falam muito alto, outros não gostam de barulho, gostam do silêncio. Uns gostam de ouvir som alto, outros gostam de ouvir apenas o som, né, no fone de ouvido, porque não gosta de barulho. Uns falam, né, como eu disse, uns têm um caráter, personalidade mais forte, uns gostam de abraço, outros não gostam de abraço. Vai da personalidade, vai do temperamento de cada pessoa. E aí é onde vem os conflitos, porque daí tem um filho colérico, tem um marido melancólico, tem uma esposa sanguínea, tem um outro filho que é fleumático, cada um com uma personalidade, cada um com um jeito diferente. E aí vem o conflito, porque eu quero que todos sejam no meu ritmo, eu quero que todos sejam coléricos como eu quero que todos sejam melancólicos como eu quero que... E não é assim, queridos. Nós precisamos entender que quando Deus faz o homem, quando Deus cria o homem, Deus cria segundo a imagem e a semelhança de Deus. E os conflitos vêm porque eu quero que o outro seja a minha imagem, a minha semelhança, e não vai ser. Nós precisamos entender isso. Eu não vou conseguir fazer ninguém ser a minha imagem e a minha semelhança. As pessoas são a imagem e a semelhança de Deus, e não a minha imagem e a minha semelhança. Para nós sermos equilibrados e procurarmos de Deus o equilíbrio por meio da palavra, eu preciso primeiro entender que eu tenho uma missão. E essa missão foi o Senhor Deus que me deu. A missão que Ele me deu foi de amar a Deus sobre todas as coisas, que isso é mandamento, sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. E quando eu falo do próximo, o Senhor Jesus Cristo, para não deixar nenhuma confusão, Ele vai dizer: amai os vossos inimigos. E Ele vai dizer: amai uns aos outros como eu vos amei. Isso quer dizer, queridos, que eu preciso amar. Talvez eu não concorde com a postura, com a posição do meu outro semelhante. Talvez ele professe uma fé que não é a minha. Talvez ele vá por um caminho que não me agrade. Talvez ele conversa, ele ri muito alto, ele fala muito alto. Ou a voz é irritante, ou ele trata a família de uma maneira que não me agrada. Mas, queridos, eu não tenho que me agradar. Talvez eu não concorde, mas não é para... Jesus não está pedindo para mim concordar, Jesus está pedindo para mim amar. E quando eu amo, eu suporto. Quando eu amo, eu sofro. Quando eu amo, queridos, é o amor. É o amor. Então, pelo poder do nome de Jesus, seja uma pessoa equilibrada. Busque isso para a tua vida. Busque o equilíbrio emocional, busque o equilíbrio nos seus temperamentos. E entenda, você precisa seguir a paz com todos. E tem mais, você precisa se esforçar para manter a paz com todas as pessoas que você vive. E tem mais, você precisa, queridos, fazer de tudo para, além de conduzir a paz, também prestar a edificação mútua. Isso quer dizer que você veio para servir. Eu vim para servir. E nós precisamos servir uns aos outros. Eu te convido a fechar os teus olhos junto comigo. Senhor Deus, te agradecemos, porque só Tu tem palavras de vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma ministração da Tua palavra. Senhor, pessoas equilibradas têm bom relacionamento, porque pessoas equilibradas sabem o seu lugar. Pessoas equilibradas sabem ouvir. Pessoas equilibradas não falam antes de ouvir. Pessoas equilibradas, ó Senhor,
jamais vai ter dificuldade em se relacionar, porque ele entende que o outro é a tua imagem, é a tua semelhança e não a imagem dele próprio, Senhor. Pessoas equilibradas vai conviver com pessoas de todos os tipos de religião, de etnia, de raça, tudo, porque ele sempre vai compreender que o outro é diferente. E ele sempre vai entender que, independente de ser amigo ou inimigo, ó Deus, nós precisamos amar e orar uns pelos outros. Nós estamos aqui, Senhor, agradecendo a Ti, porque o equilíbrio eu busco, o equilíbrio eu me esforço, o equilíbrio me chega o entendimento e eu me posiciono e digo a Ti em primeiro lugar e depois a mim mesmo, eu serei diferente, eu mudarei. A partir de hoje eu vou me relacionar bem com as pessoas, porque a partir de hoje eu vou fazer de tudo para promover a paz. Me esforçarei para promover a paz. Me esforçarei para servir mutuamente. Ó Senhor, eu te agradeço por mais um momento da Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por mais um confronto. Glorifico, Senhor, o Teu nome. E diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, eu não endureço o meu coração, mas eu me alegro, Senhor, e levanto as minhas mãos como sinal de entrega, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu quero e aceito o confronto, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Porque eu quero ter dias de paz, de alegria. Senhor, eu não quero alvoroçar uma cidade, não. Mas eu quero desviar a ira e a contenda, para que por onde eu passar, Senhor, as minhas obras sejam obras de paz e não de alvoroço. É o que eu te peço, apresentando também cada um dos ouvintes em Tuas mãos, em nome de Jesus.